Tem coisas que a gente nunca vai entender por que aconteceu. Outras a gente queria que nunca tivesse nem acontecido. Mas o que passou está no passado. E às vezes fazer as pazes com o que não aconteceu é a forma mais sincera de aceitar que nem tudo que parece bom realmente te faz bem. Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios. Delírios criativos. Tem coisas que a gente passa dias, meses e até anos esperando acontecer. Seja um emprego, uma oportunidade que não virou, um projeto que nunca saiu do papel, a gente alimenta a ideia, imagina como seria, desenha tudo na nossa cabeça, cada detalhe do que poderia ter sido. E sem perceber, começa a viver um relacionamento sério com essa expectativa. O problema é que, na maioria das vezes, a gente não se apega à realidade, mas a uma versão idealizada dela. O emprego dos sonhos talvez tivesse desafios que você ainda não conhece. Aquele projeto que não rolou talvez exigisse de você algo que ainda não está pronto para conseguir entregar. Mas quando a gente se frustra, é difícil pensar assim. Só conseguimos ver o espaço vazio, a ausência, o não que recebemos. E aí a cabeça começa a rodar em um loop infinito, carregando aquela famosa pergunta: e se? E se eu tivesse me esforçado mais? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse tentado de outro jeito? Como se encontrar uma resposta fosse mudar alguma coisa. Mas a verdade é que não muda, porque o que não aconteceu simplesmente não aconteceu. E insistir nisso é como tentar refazer um jogo depois que o apito final já tocou. A gente se esquece que nem tudo que desejamos realmente cabe na nossa vida, que algumas portas se fecham para nos empurrar para outras direções, que às vezes aquilo que parecia ser um golpe de azar, na verdade era só o universo reorganizando as peças. Mas para isso, primeiro é preciso soltar. Parar de tentar remendar o passado, parar de buscar justificativas e entender que nem todo caminho que não foi seguido era de fato o melhor caminho. Fazer as pazes com o que não aconteceu não significa ignorar as frustrações, mas aceitar que a vida continua, mesmo sem aquele pedaço que você idealizou. Porque enquanto você insiste em ficar parado, estático, esperando para a porta que não se abriu, talvez nem tenha notado que outras janelas estão escancaradas, esperando você atravessar. Se você está curtindo esse episódio, não esquece de deixar aquele like aqui no Spotify. A gente pode continuar esse papo lá no Instagram. É só compartilhar esse episódio e me marcar. Mas, voltando. A grande armadilha de estar preso ao que não aconteceu é que, sem perceber, você pode começar a tratar a ausência como se fosse uma perda de fato. Mas como é que se perde uma coisa que nunca foi sua? A gente sofre pelo que não viveu, pelo que não virou realidade, pelo roteiro que só existiu na nossa cabeça, e isso pesa. Fazer as pazes com o que não aconteceu não significa esquecer que um dia você realmente quis aquilo e fingir que não doeu não ter conseguido. Significa entender que isso não define o seu valor nem a sua trajetória, porque oportunidades vêm e vão. Algumas voltam, outras não. E entre todas essas possibilidades, a única coisa que realmente importa é o que você escolhe fazer com o agora. Se tem algo que você ainda não conseguiu soltar, vale a pena refletir. Faz sentido ficar preso ao que não rolou, porque às vezes o que parece uma perda é, na verdade, uma libertação. E se libertar do que nunca foi pode ser o primeiro passo para construir algo que realmente seja. E tá bom, eu sei que seguir em frente às vezes é muito tenso, porque a gente se apega às histórias que a gente mesmo cria e às versões idealizadas das coisas como se fossem um abrigo. Mas, às vezes, a gente precisa mudar a pergunta: o que poderia ter sido? Ou melhor, o que ainda pode ser?
Eu não estou dizendo que você precisa sair por aí se forçando a ser grato por tudo que deu errado. Nem tudo tem um lado positivo, pelo menos de forma imediata. E algumas frustrações doem mesmo. E elas têm que doer. Mas a gente não precisa e nem pode deixar que elas virem um capítulo infinito, como o que não aconteceu. Pode até ter sido um plot twist inesperado, mas não precisa ser o fim da história. No fundo, tudo se resume a uma escolha. Você quer ser refém do que não foi ou protagonista do que ainda pode ser? Porque, por mais clichê que pareça, o presente ainda está rolando e tá te dando uma chance nova. Uma chance nova de realizar grandes ações no hoje, no agora. Tem coisas que a gente nunca vai entender. Alguns não chegam sem explicação, algumas histórias terminam antes mesmo de começar. E claro, isso dói, isso machuca. Porque não é só sobre o que não aconteceu, mas sobre tudo que a gente projetou na nossa cabeça. Como planejar uma viagem inteira, chegar na hora do embarque e perceber que o voo nunca existiu, era um golpe. O destino tá ali, perfeito na nossa imaginação. A mala tá pronta e a gente parado, segurando o bilhete que nunca teve validade. O pior nem é a ausência, mas a lembrança que tá ali constante do dia que poderia ter sido. A mente faz questão de repetir as cenas que nunca rolaram, os diálogos que ficaram só na vontade, os cenários que a gente decorou nos mínimos detalhes sem nunca ter pisado neles. E de tanto revisitar esse lugar, a gente esquece que ainda tem chão para percorrer. A verdade dói e chega sem avisar. E assim como a vida, ela não te deve explicações. Nem sempre o que não aconteceu tem um motivo claro, e claro, às vezes era só um caminho que nem era para ser seu. Se apegar ao que não foi só atrasa a chance de viver o que ainda dá para ser. Se a história que você imaginou não se tornou real, talvez seja porque outra, muito maior, está esperando você se abrir para ela. Mas, para isso, você precisa fazer as pazes com o que não aconteceu. Deixa o que ficou para trás no lugar onde ele pertence, lá atrás, porque a vida vai continuando. E se tem uma certeza nisso tudo, é que a vida não para. O futuro está em aberto. O que realmente vai importar não é o que não aconteceu, mas é o que você escolhe fazer a partir desse momento. Então a pergunta de hoje é: o que é mais importante para você? O que poderia ter acontecido ou o que você ainda pode fazer? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu te espero no próximo episódio. Forte abraço e até semana que vem.